essa geração atual a primeira, até então, com índices de inteligência, como por exemplo o QI, menor que a anterior. Essa é uma frase muito forte e que nos faz pensar se o que estamos fazendo é realmente bom para as nossas vidas, como ficar horas no celular ou no PC, assistindo vídeos e consumindo conteúdos que só dão um tipo de prazer temporário. E eu não te falo isso como se eu fosse um carinha qualquer aí na internet que só quer te vender alguma coisa de autoajuda. Eu também consumi esse tipo de conteúdo. Mas eu realmente tô me curando de tudo isso. E eu quero te ajudar a conseguir também. Por isso eu vou escolher por toda a internet para te mostrar o porquê de os jovens estarem decaindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Orion. Tu deve ter percebido que muitas pessoas começaram a falar sobre os jovens isso, os jovens aquilo e aquela outra. Mas até que ponto isso é verdade? Quem define ou não o que está acontecendo com esses jovens de quem estão falando? E qual é o ponto de vista desses jovens sobre o que estão falando deles? Mudanças culturais e sociais. Ao longo das gerações, é natural que alguns costumes culturais e sociais mudem e evoluam. Esses costumes são o que chamam de adequado ou bom comportamento. E é isso que pode mudar com o tempo. Isso pode levar os mais velhos a verem nós jovens como menos respeitosos ou menos comprometidos com tradições e valores tradicionais. Mas convenhamos, né, cara? Se tu perguntar pra qualquer pessoa mais velha que tu conheça, como os teus avós ou aquele bicho pré-histórico mais conhecido como a tua irmã, brincadeira, calmo. Ou até se tu encontrar ou perguntar pra uma véia qualquer na rua que mais parece que pisou no barro do dilúvio, ela vai te dizer que os jovens de hoje em dia estão cada vez piores. Essas músicas de hoje em dia e a internet estão influenciando negativamente os nossos jovens. Meu Deus, que transição magnífica, cara! Aumento de exposição a problemas. Com o aumento desenfreado das redes sociais, a gente é cada vez mais exposto a acontecimentos e informações em praticamente todo mundo em tempo real, como a violência, bullying, problemas de saúde mental e abuso de substâncias. Fake Nerd! Embora esses problemas possam não ser tão prevalentes quanto no passado, hoje com a internet eles se tornam muito mais visíveis. E adivinha só, como nós jovens passamos mais tempo na internet, a gente se torna as pessoas que mais veem esse tipo de informação. Por muitas vezes podem ser fake news. E eu falo mais de fake news nesse vídeo do card aqui, passa lá pra ver. Pra vocês terem uma noção, qualquer pessoa que saiba como funciona um programa de design pode criar uma notícia falsa, que pode tanto ser usada para entretenimento, como eu tô mostrando aqui pra vocês, que rapidinho eu mudei, quanto pode ser usada para algo muito mais pesado ou perverso. E muitas vezes as pessoas passam uma notícia pra frente sem nem saber se é verdade ou não. Às vezes começam uma discussão em alguma plataforma com outras pessoas que nem conhecem sobre um assunto totalmente aleatório que não faz diferença nenhuma na vida da pessoa. E são essas atitudes que são encaradas como não preocupação com a vida e até vagabundagem. Pressão econômica e social. Hoje em dia, nós jovens enfrentamos desafios e situações econômicas muito diferentes das gerações anteriores. Antigamente, nos anos de 1970 até 1990, as pessoas iam no mercado comprar, por exemplo, um saco de arroz na segunda-feira e na terça-feira esse mesmo produto talvez estivesse com o dobro do preço, por causa da inflação da época, que era muito maior do que hoje em dia. Claro que isso aconteceu há anos atrás, e eu imagino que quem me assiste nasceu mais ou menos nos anos 2000. A gente não tem essa noção de que tem que fazer isso, mais isso, ou aquilo outro, porque pode dar uma merda. Vocês não têm ideia de quantas vezes eu escutei isso, cara. Ai, que tem que fazer tal coisa, porque daqui a pouco na tua vida tu vai ter... vai tomar no... Hoje em dia, a própria sociedade e até algumas pessoas do nosso próprio círculo social praticamente impõem coisas nas nossas costas que, cara, sinceramente, eu não quero ter que trabalhar com alguma coisa que eu não goste só pelo salário oferecido, tá ligado? Fazer uma jornada de trabalho de sei lá quantas horas, 10, 12 horas por dia, arrebentando a minha cabeça só por uma porra de um salário. Cara, eu não tenho nada contra quem faz isso, tá ligado? Mas a partir do momento em que tu trabalha pra alguém só por causa do dinheiro, a partir desse momento tu tá se tornando escravo do teu próprio dinheiro. O teu dinheiro começa a te controlar, ao invés de tu tá no comando sobre ele. E mais, na escola, tu deve ter ligado que as professoras tentam enfiar a goela abaixo a ideia de que tu só vai ser alguém na vida se tu for pra uma faculdade, se tu ter um emprego de sei lá qual vai ser a carga horária, morar em uma casa que tu vai parcelar até as pregas do
consegui. E cara, sinceramente, eu não quero esse tipo de vida pra mim, tá ligado? Recém eu fiz 18 anos e cara, eu não quero custos altíssimos de ensino superior, dificuldade em encontrar uma fonte de renda estável e um tipo de pressão pra acumular dívidas, como um empréstimo estudantil, financiar um carro, uma casa só pra criar uma falsa sensação de estabilidade. E eu acredito que boa parte dos jovens tem esse mesmo pensamento. Por isso que algumas pessoas dizem que a gente é tão diferente. Tecnologia e isolamento social. Esse não é mais um vídeo que vai apontar um dedo e dizer que a culpa da maioria das pessoas mais novas estarem ruinando sua vida são as redes sociais e blá blá blá. Pelo contrário, é graças às redes sociais que tu tá vendo esse vídeo, por exemplo. Graças às redes sociais que eu tenho uma boa fonte de renda com a internet e não dependo de um emprego longe da minha casa, tá ligado? Mas uma coisa que não é muito falada e que tem que ser mais dita é que as redes sociais podem ser sim uma incrível ajuda se tu souber utilizar elas da maneira certa. Mas se tu usar elas somente como algum outro aplicativo qualquer do teu celular, tu vai se tornar uma presa do algoritmo. E adivinha o porquê de as crianças de 4, 8, 10 anos que já possuem um celular ficam praticamente todo o tempo livre delas no celular? Porque elas não sabem como usar o aplicativo do jeito certo e acabam sendo pegas pelo algoritmo das redes por causa do conteúdo que o algoritmo sugere. Porque é exatamente isso que o algoritmo faz mesmo. Ele aprende quais são os gostos e os comportamentos de cada pessoa que está acessando o YouTube, para que a partir desse aprendizado ele consiga recomendar os conteúdos certos ali para cada um. Pressões contemporâneas. A pressão sobre nós jovens para termos sucesso em praticamente todas as áreas da vida, como estudantil, profissional, social e amorosa, pode ser devastadora para algumas pessoas. Isso pode gerar um estresse mental muito grande e uma ansiedade que, cara, na moral, pode detonar com a tua vida. E como as pessoas mais jovens geralmente não sabem falar sobre isso, toda essa pressão pode corroer uma pessoa, deixando ela mais irritada ou sensível a ponto de explodir em qualquer situação estressante. Ou pode também causar uma frieza ou uma falta de existencialismo e até uma crise existencial que pode causar uma falta de motivação e uma baixa perspectiva de vida futura. É importante notar que essa percepção de que os jovens estão decaindo não é universal e não reflete a realidade de todo mundo. Muitos jovens estão contribuindo positivamente para a sociedade, enfrentando desafios de maneira admirável, cara. Além disso, se tu é jovem e tá vendo até aqui, não se preocupa com críticas de pessoas mais velhas. A visão de que as gerações mais jovens são inferiores às anteriores é um tema recorrente no longo da história e muitas vezes ela não se sustenta, cara. A geração que nasceu na década de 60 e 70 era dita como uma geração sem propósito, porque o tal propósito das pessoas era o patriotismo, a defesa do país, da pátria e tal. Quem nasceu em 1980 e 90 era chamado de rebelde por causa do rock, do skate, por causa da cultura que foi se espalhando mundo afora e por outros fatores. E agora, pessoas que nasceram dos anos 2000 pra frente, eu nem preciso falar, né? Vocês sabem o que estão falando das pessoas dessa geração por aí. Por mais que existam sim pessoas que criticam, xinguem e discriminam pessoas mais novas só por, sabe, serem mais novas, também existem pessoas que, apesar das situações, dão a volta por cima e ganham o mundo. E cara, aqui é um conselho, não leva críticas a sério. Faz o possível e o impossível pra conseguir ter a vida dos teus sonhos. Deixa o like, se inscreve aí. Eu sou o Orion, fiquem bem. Tchau.